salvação, Jesus, meu coração transbordando está. Oh Deus, de gratidão por tua compaixão. Eu nada fiz pra merecer tanto amor, mas tua graça me alcançou e me salvou, me salvou. Que a minha vida cante a ti. Uma canção de gratidão. Jesus, Jesus, jamais alguém me amou assim. Ó Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, Jesus, Jesus. Se você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, adore, exalte a Ele. Agradeça, agradeça a Ele. Aleluia, aleluia. Olá, filhos e filhas de Deus, graça e paz. Pastor Márcio Gonçalves aqui. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma EBD online, mais uma aula abençoada para edificar seu coração, sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então faça isso agora mesmo. Deixa para depois não. Se inscreva aí, marque o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu gostei, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula aqui. Não só vai gostar, como vai ser abençoado por ela, ok? Nós estamos aqui nessa série de estudos, né? Transmitindo essa série de estudos, falando sobre a oração, né? Como orar é o nosso tema central, nosso tema principal aqui. E essa série de estudo é baseada na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, chamado de oração, popularmente chamado de oração do Pai Nosso, embora a Bíblia não dê esse nome a essa oração, né? Mas é conhecido como oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus, quando orava, os discípulos olhavam para Jesus e via algo diferente em sua oração, a ponto de chegar para Jesus e falar: Jesus, ensina a gente a orar, como João fez com seus discípulos. E Jesus prontamente atendeu esse pedido, né? Prontamente atendeu essa oração, ensinando eles a orarem. E ele começa então aquela famosa oração que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós estamos nessa série aqui, começando, esquentando as turbinas, os motores, para compreendermos mais profundamente o sentido que Cristo quis tratar nessa oração
tão marcada, né? Tão marcante para a história da igreja. Nós falamos aqui nas aulas anteriores, se você não assistiu às outras aulas, então assista aí, que essa oração, embora ela tenha sido a oração modelo, ela nunca foi repetida pela igreja primitiva, pelo menos não há registro bíblico de que ela houvesse sido repetida pela igreja primitiva. Paulo não cita essa oração, Pedro não cita, João não cita, mas Jesus quando vocês orarem, orem dessa forma. É claro que Jesus não estava falando da forma, ele estava falando do conteúdo, né, que aquela oração carrega. E é esse conteúdo que nós queremos estudar aqui, meditar, tratar e extrair, né, para se enriquecer e enriquecer aí a nossa vida de oração. Compartilha aí essa transmissão com seus amigos, tá, com seus contatos, com seus familiares. Vamos reunir aqui um povo, né, que ama a Deus em torno dessa verdade que vamos estar estudando. Beleza? Você não pegou a sua Bíblia ainda, pega ela aí, sua Bíblia, né? Você está assistindo a gente do celular, pega a sua Bíblia de papel. Eu recomendo que você faça isso. Mesmo que você esteja assistindo a gente da TV, ou sei lá, do computador, eu recomendo que você fique com a sua Bíblia de papel ou uma Bíblia de papel aí e também com sua caderneta de anotações para que você anote aí tudo que for importante, tudo que você considerar importante. E tem muita coisa importante aqui. Tá bom? Beleza? Bom, eu peço que você anote, né? Até porque eu não vou passar aqui nenhum slide, tá? Eu vou estar falando aqui diretamente com você, mas vou tentar desenhar através das palavras os pontos principais aí dessa nossa aula de hoje, ok? Hoje eu quero falar sobre a fraternidade na oração. Ainda estamos no bloco do trecho que diz: Pai nosso que estás nos céus. Tá? Então hoje eu quero falar sobre a fraternidade na oração, é um primeiro ponto aqui. Então anote isso daí como se fosse um subtítulo: a fraternidade na oração. Pai nosso. Como é que começa essa oração? Pai, Pai nosso. Na aula anterior, nós meditamos sobre a primeira parte da oração ensinada por Jesus, Pai nosso que estás nos céus. Sobre a ênfase da palavra Pai, Pai nosso, Abba, Pai nosso. Né? Sobre a ênfase da palavra Pai, nós falamos sobre a relação de paternidade divina, sobre a proximidade de Deus proporcionada pelo Evangelho. Deus não é apenas o nosso Deus. Por causa de Cristo, ele se tornou o nosso Pai. Então, essa nova mentalidade trouxe uma proximidade dos crentes a Deus nunca antes experimentada. Ok? Então, essa foi a nossa ênfase na aula passada. Hoje, a nossa meditação estará sobre a palavra nosso, tá? Então, na semana passada a ênfase, na aula passada a ênfase foi sobre a palavra Pai. Hoje, a primeira parte aqui do nosso estudo aqui, a nossa ênfase estará sobre a palavra nosso. Pai nosso, ok? A palavra nosso, na oração ensinada por Jesus, nos ensina muito, tá? Nos ensina muito. Ele poderia dizer assim: meu Pai que está nos céus. Orem assim, meus discípulos. Orem assim. Meu Pai que está nos céus. Mas Jesus não faz isso. Ele nos ensina a chamar Deus de nosso Pai. Isso tem o propósito de, ao orarmos, nos fazer pensar nos outros filhos de Deus. Porque Deus não é só o nosso Pai, Ele é Pai de muitos. Ele é Pai de todos aqueles que creem no Filho. Ele não é Pai de todo mundo, mas Ele é Pai de muitos. Nós vimos isso já na aula passada. Se você não assistiu, assista lá depois, tá? Ele não é Pai de todos. Ninguém nasce filho de Deus. Nos tornamos filhos de Deus por adoção.
quando cremos no Filho de Deus, no Filho natural de Deus, por assim dizer, né? E aí nos tornamos filhos. Então Deus é Pai de muitos, Pai de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Quem não crê em Cristo, que Cristo Jesus é o Filho de Deus, crê no sentido espiritual, né? Ainda não é filho de Deus. Então ainda não tem o direito de chamar Deus de Pai. Se nós formos levar a sério o que a Bíblia ensina, né, no Novo Testamento. Mas Deus é Pai de muitos. Por isso que Cristo, nessa oração, não nos ensina a orar. Orem assim, meu Pai que está nos céus. Não, ele começa nos ensinando a orar como nosso Pai que está nos céus, ou Pai nosso que está nos céus. O objetivo, então, dessa compreensão é que nós não nos conduzamos numa oração egoísta, numa oração egocêntrica, numa oração individualista. O individualismo é uma inclinação natural do nosso coração. Nós, depois da queda, nós nos tornamos antropocêntricos. E não só antropocêntricos, como também egocêntricos. O homem, antropos significa homem, centro, antropocêntrico. O homem se tornou seu próprio centro e o indivíduo se tornou seu próprio centro. O ego, o eu, tornou-se o centro do universo, de toda a existência. E olha só que coisa, se nós não, preocupado com isso, digamos assim, ou pensando nisso, Cristo tem o cuidado de colocar nessa oração algo que quebre esse nosso individualismo, nos fazendo a pensar que Deus é o nosso Pai e não apenas o meu Pai. Jesus nunca trata Deus como Pai de forma individual, nunca, a não ser quando ele fala de si mesmo. Ele fala, eu e o Pai somos um. Né? Quando ele fala, o meu Pai trabalha até agora. Né? Você vai ver essas expressões no Evangelho de São João. Meu Pai, tá? Mas Jesus é Filho de Deus em uma condição única, que a gente vai falar aqui. Mas quando ele está falando para a gente, quando ele está falando da paternidade de Deus em relação aos seus discípulos, ele nunca trata Deus de forma individual, Deus, o Pai, de forma individual. Ok? Quando ele quer nos convencer da paternidade divina, ele sempre usa a expressão vosso Pai. Quando ele está nos ensinando em Mateus 5 como não orar, Mateus 6, como não orar, ele fala, o vosso Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Então veja, ele sempre fazendo questão de enfatizar a fraternidade dessa paternidade. Amém? Então é muito importante a gente colocar isso no nosso coração, estabelecer isso no nosso coração, que Jesus quer produzir. Jesus quer que, quando você se lembrar do seu Pai que está nos céus, e você precisa se lembrar que você tem um Pai que está nos céus, quando você se lembrar do seu Pai que está nos céus, lembre-se também que você tem irmãos aqui na terra. Amém? Muito legal isso, não? Falar com Deus como Pai, nos lembra, que está nos céus, nos lembra dos nossos irmãos, nos faz lembrar dos nossos irmãos que estão do nosso lado, que estão na terra, que estão na mesma condição que a gente. Isso serve para cada parte desta oração que nós estamos aprendendo. Cada parte. Veja, vamos repetir ela aqui, Pai nosso, olha o pronome. Pai nosso que está nos céus, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe então que é absolutamente impossível fazer essa oração de forma individualista. Vamos tentar? Pai meu que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O meu pão de cada dia me dê hoje. Perdoe a minha dívida, assim como eu perdoo as pessoas que me ofendem. Não me deixe cair em tentação. Me livra do mal. Percebe que é impossível fazer essa oração dessa forma? Então, por isso que Cristo, nessa oração, de forma maravilhosamente sábia, está aqui nos convidando a uma fraternidade na oração. Existe uma fraternidade na oração. Então, quando você for orar, lembre-se de que Deus é seu Pai, que você tem um Pai, que Ele está nos céus. Mas ao lembrar que você tem um Pai que está no céu, imediatamente lembre-se que você tem irmãos que estão, né, na terra, que estão na mesma condição que você. Não conseguiremos nos sentir livres na oração ao Pai, por exemplo, se não nos sentimos livres no coração em relação ao nosso irmão. Né? O Deus é um Deus relacional, ele é um Deus triuno, ele sempre viveu em comunidade. Né? Como assim sempre viveu? Viveu, forma de dizer, né, irmãos? Sempre existiu em comunidade, sempre existiu em amor, em comunhão na Trindade. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Espírito sempre amou o Pai. Eles sempre se amaram, sempre se honraram, né? Sempre foram amados uns pelos outros. Então, Deus é um Deus, não é um Deus solitário. Ele nunca foi e nunca será um Deus solitário. Ele é um Deus partilhador, é um Deus que partilha, né? Que expressa a sua natureza poderosa, amorosa, divina nas pessoas da Trindade. E quando ele nos fez a sua imagem, ele, né, diz a palavra lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Parte dessa imagem e semelhança é essa capacidade de nos relacionarmos, de expressarmos a nossa própria natureza e realidade no outro, e de enxergarmos a nossa própria natureza e realidade no outro. Então, por isso Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus é um Deus comunitário e ele cria, então, uma comunidade de santos, uma comunidade de filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Essa comunidade tem como identidade, ou seja, aquilo que os define como um, é Cristo Jesus. É uma comunidade multicultural, né? Multiétnica. O Apocalipse fala que o cordeiro que foi morto e com teu sangue compraste para Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, são pessoas muito diferentes, porém o que os iguala, o que os unifica é a fé, a confiança na pessoa de Jesus e em seu sacrifício. É o que os torna filhos de Deus, removendo então a problemática das diferenças, removendo então os obstáculos das diferenças. Ou seja, as diferenças deixam de ser obstáculos, ok? A gente não deixa de ser diferente, mas as diferenças deixam de ser obstáculos e se tornam multi-expressão, né? Se tornam motivo de mútua admiração pela imagem de Deus no outro de forma tão diferente. Então, nós não conseguimos
nos sentir livres na oração ao Pai, se não nos sentirmos livres na oração em relação ao nosso irmão. Não existe cristianismo evangélico individualista. Não existe nada mais contraditório do que um evangelho apenas para o eu. Isso não cabe, né? Então, por isso que Jesus, em Mateus 5, anote aí, Mateus 5, 23 e 24, ele falou assim, ó, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, ó, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta, né? Então, deixa eu ir devagar aqui, né, para trazer esclarecimento aqui para os irmãos na clara exposição da verdade. Esse texto aqui, eu creio que ele serve para esse momento que a gente está tratando aqui sobre a fraternidade na oração. Mas nós precisamos dinimir equívocos históricos até, né, antigos, populares do texto. Isso acontece com muita frequência. As pessoas não examinam corretamente o texto e não examinam esse texto à luz de todo o ensino da Escritura. E isso acaba criando muito equívoco, ou seja, dá ao texto o sentido que ele nunca teve a intenção de dar. E um dos equívocos aqui que a gente precisa tratar, a gente vai tratar mais a fundo isso quando falarmos sobre perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O apóstolo Paulo diz que no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Isso significa que a paz não depende só de você, né? A paz na relação não depende só de você. A sua paz específica, a sua paz, é você com Deus, ok? Mas a paz nas relações, ou seja, com outras pessoas, não depende só de você. Por isso que Paulo fala, no que depender de vocês, tenham paz com todos. No que não depender de você, não é problema seu, certo? Então, pode acontecer de que você quer ter paz com a pessoa e a pessoa não quer ter paz com você. Você deixa de ter paz por conta disso? Não, você segue em paz e ela segue em guerras interiores, ok? Então, eu estou pontuando isso, por quê? Porque o texto fala aqui que se você for entregar uma oferta a Deus, ou seja, está falando de um momento de adoração, de contato, de acesso a Deus, e você lembrar, a sua consciência te chamar para conversar e falar assim, olha, você tem alguém que tem algo contra você. A sua consciência lembrar que tem alguém que tem algo contra você. Quando isso acontecer, Jesus fala, pause aí, pare aí e vá lá resolver isso, né? Vá lá resolver isso. O ponto aqui, e aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Vamos imaginar aqui a situação bem prática mesmo, né? Você está lá na comunidade, no culto lá, adorando e tal, orando, falando com Deus, ofertando, cantando e tal. E você se lembra que tem pessoas que têm coisas contra você. Imagine se a gente entender que Jesus queira que levemos isso ao pé da letra, né? Você entendeu o sentido que ele quer dar. E aí você tem que parar seu culto para caçar a pessoa e falar para ela assim, fulano, você tem algo contra mim, você me perdoa e tal, né? Eu estou construindo uma ideia aqui. E aí, imagine as possibilidades. A pessoa fala assim, olha, eu não perdoo você. Não perdoo, não consigo, não perdoo, o que você fez foi muito errado e tal, pronto. Aí você, então, nunca mais vai poder, ou enquanto essa pessoa não te liberar, você nunca mais vai poder ir lá, voltar a adorar a Deus? Será que esse é o sentido que Cristo quis dar? É óbvio que não. Mas é o que muita gente acredita ser, né? O equívoco que muita gente acredita ser. Não é isso que Cristo está ensinando aqui, né? Para nos fazer pensar sobre a fraternidade da oração. Assim, primeiro que se
O ponto é assim: se alguém tem algo contra você, o sentido disso é: se alguém tem algo contra você, justificável. Ou seja, se você realmente tem uma falta contra alguém. Porque alguém pode ter algo contra você sem que você tenha culpa alguma a respeito disso, não é verdade? Então, não está na mão do ofendido o seu acesso a Deus, de jeito nenhum, pelo amor do Senhor. Não está na mão dele, né? Como se estivesse dando ao outro o poder de determinar seu acesso a Deus, sua relação a Deus, sua vida de oração. Não é isso. O ponto aqui é se você tem um pecado consciente contra alguém que você não confessou, né? Porque aí a gente já imagina, então, dentro desse quadro, você realmente fez algo contra alguém, você tem consciência disso, porque aqui, assim, se você lembrar, ou seja, a sua consciência é lembrada, o Espírito Santo lembra a sua consciência, você lembrar disso, pare, vai lá e corrija. Então imagina que isso aconteça, você é lembrado pela sua consciência, pelo Espírito Santo, e você vai lá, a pessoa, isso obviamente não precisa ser feito, né, no momento ali, né? Eu acho que você está entendendo o que Jesus quer dizer. Você vai lá, a pessoa, e você procura, você pede perdão pelo que você tem consciência do que você fez. Ok? Se você tem consciência de que não fez nada, então você não deve nada a essa pessoa. Ok? Você não deve nada. Você não deve nada. Mas se você tem consciência que você fez alguma coisa, você deve a ela desculpas, você deve a ela pedido de perdão. E aí você deve ir a essa pessoa e pedir a ela perdão, pedir a ela desculpa. Agora, feito isso, tendo sido feito o seu pedido de perdão, de coração, você e Deus de coração, pronto. Você não precisa do perdão dela, né, para que a sua vida de oração retorne. O que, digamos, vamos colocar dessa forma, o que remove os obstáculos, ou os obstáculos que precisam ser removidos na sua oração com Deus, é um obstáculo de justiça, um obstáculo no seu coração, um obstáculo de justiça, para que você possa orar sem culpa. Então, esse é o ponto desse texto. Tá? Mas a utilidade desse texto aqui, dentro do que a gente está falando, é para nos mostrar como que o outro é importante, tem uma grande importância na nossa vida de oração. Amém? O outro, não só Deus, mas o outro tem um grande peso em nossa vida de oração. Ok? Você está gostando? Está gostando aí da nossa aula aqui? Espero que você esteja gostando. E se você ainda não deu o seu like, já deixa aí o seu like, ok? Se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e marque o sininho para receber as notificações. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, agora nós estaremos vendo a outra parte desse trecho aqui da oração, que que está nos céus. Tá? A primeira parte da oração é Pai Nosso. E hoje nós destacamos aqui a palavra nosso. Agora, no tempo que a gente tem aqui ainda, vamos ver o outro trecho que está nos céus. Beleza? Deixa eu só corrigir aqui uma questão aqui na minha transmissão.
A transmissão aqui, ela não tá. Deixa eu ver, ela tá. Eu não vou mexer agora não, senão pode acontecer de eu interromper aqui a nossa transmissão. Ah, ela não está pública agora, mas depois que a gente encerrar aqui, eu coloco ela como transmissão pública, tá certo? E aí eu vou precisar que você ajude a compartilhar nosso estudo aqui para os seus conhecidos, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula aqui de hoje, né? Então, o que está nos céus é a segunda parte aqui. Anote esse texto. Eclesiastes 5:2 diz assim: Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. De novo, eu vou ler de novo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Esse texto aqui parece é, um freio em tudo que a gente está falando aqui, né? Parece que ele está falando assim, cuidado, ou tenha mais cuidado, né? Quando você for orar. Mas vamos entender aqui o ponto. O propósito desse texto de Eclesiastes é nos levar a respeitar o nome do nosso Pai Celestial e não tratá-lo como alguém comum. Esse é o objetivo e a intenção desse texto, tá? É a alma desse texto. Não deixar de respeitar o nosso Pai Celestial, não tratando-o como qualquer um, como alguém comum. O que pode acontecer, nosso coração é terrível, né? Enquanto na primeira parte da frase da oração modelo, nós aprendemos a ver Deus como nosso Pai, observando aí as semelhanças positivas com o nosso Pai terrestre, na parte que está nos céus, observamos a diferença entre o nosso Pai terrestre. Então Jesus, com essa fala, ele está dizendo: Pai nosso, olha, vocês têm um Pai, se aproximem dele. Há uma proximidade, há uma intimidade, tem uma intimidade. Mas com a outra parte, que está nos céus, veja, o vosso Pai não é seu vizinho. O vosso Pai está nos céus. Está no lugar santo. Está em outro nível. O vosso Pai. Ok? Em outro nível. Então, é muito fácil nós abusarmos desses privilégios. Tanto, existem limites nessa paternidade. Nessa paternidade divina, existem limites. Mateus 5, versículo 48, Jesus fala: Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a primeira questão está nesse texto aqui. Ele diz que nós devemos ser perfeitos como é o nosso Pai que está nos céus. Ou seja, embora a Bíblia faça comparação de Deus como nosso Pai terreno, quando ela diz que nós devemos ser perfeitos, não busca referência no nosso Pai terrestre, busca referência no nosso Pai celestial. Então, embora nossos pais possam ser as melhores pessoas para compararmos o nosso Pai celestial, eles são pecadores. Eles são imperfeitos como todos os homens. Então, quando a Bíblia quer que compreendamos sobre Deus,
usa a comparação terrena né, para a gente ter noção das coisas espirituais. Mas essas comparações, não esqueça, essas comparações têm limites. O que eu quero dizer é o seguinte: você não pode tratar Deus como você trata o seu pai. Você não pode tratar Deus como você trata o seu pai. Por melhor que seja a sua relação com o seu pai, você não pode tratar Deus como você trata o seu pai. Deus é Deus. Ah, o impacto, o poder, né, que os pais têm sobre a nossa vida interior é gigantesca. É para a vida toda. Seja positiva, seja negativa. E é muito fácil, aliás, é quase inevitável que a gente projete em Deus a noção de pai que a gente tem a partir da referência terrena. Então, se você tem um pai que ele foi, né, ou pai muito fechado, que não fala com você, que não te valoriza, ou parece pelo menos não te valorizar, um pai que não tem intimidade, não demonstra afeto e carinho, é quase inevitável que quando você pensar sobre Deus, você reproduz a mesma imagem. Entende? Você reproduz em Deus a ideia que você, em Deus como pai, a ideia que você tem do seu pai. Isso é quase inevitável. Muito mais no nível inconsciente. Muito mais. Você pode falar assim, não, meu pai para lá, Deus para cá. Mas no nível inconsciente é quase inescapável essa condição. Se seu pai, por outro lado, ele é um pai assim, meio largadão, que assim, deixa você fazer qualquer coisa, às vezes ele é um dependente emocional do seu afeto, porque tem pais que são assim, né? Eles são tão dependentes emocionais dependentes afetivos dos filhos, que eles fazem tudo que os filhos querem, até quando deveriam dizer não. E aí, se seu pai, o pai que você teve, ou o pai que você tem, ele tem essa personalidade, digamos assim, ele tem esse tipo, ah, é quase inevitável que você projete isso em Deus. Você acha que Deus também, quando pensa nele como pai, Deus também não está, assim, sempre vai dizer sim para você. Sempre vai concordar com o que você quer, sempre vai estar aí para fazer a sua vontade. Entende? Então a gente projeta em Deus ou o pai que a gente teve, ou o pai que a gente queria ter, a partir da nossa própria expectativa. E isso, querido, é muito importante. E isso não pode acontecer. A própria palavra de Deus, do Pai, é que deve nos criar em nós a ideia de pai. É igual a ideia do amor. A Bíblia não diz que o amor é Deus. O panteísmo, o teísmo aberto, o relativismo teológico, o liberalismo teológico, ele tem ensinado isso grudou tão bem felizmente, né, no imaginário das pessoas, que eles acreditam que o amor é Deus. Ou seja, Deus não é uma pessoa, Deus é uma ideia, Deus é um afeto. E aí a pessoa compreende Deus a partir do afeto do amor. Ou seja, olha para o amor para saber como que Deus é. Não, de jeito nenhum. A Bíblia não ensina que o amor é Deus. A Bíblia ensina que Deus é amor.
A gente tem que olhar para Deus para saber o que é amor e não olhar para o amor para saber como é que é Deus. Entende? Então, as consequências disso, e está dentro do assunto aqui, é que a pessoa ela pensa assim, bom, se o amor é Deus, né, porque ela, ainda que ela diga, né, se Deus é amor, ela, na verdade, o que ela crê é, se o amor é Deus, Deus é um sentimento, Deus é uma coisa boa, é uma abstração prazerosa, né? Então, se o amor é Deus, é... então se eu ouvir alguma coisa, uma pregação, um ensino da Bíblia, ou até eu ler um texto da Bíblia, e esse texto me fizer, me fizer me sentir triste, então isso não é de Deus. Se o texto falar que assim, ele me fazer me sentir uma pessoa ruim, má, eu me sentir mal ou uma pessoa má, então não é de Deus. Se eu ler um texto que assim me desagrada, um texto onde eu não me sinta amado, então não é de Deus. Você tá entendendo a consequência desse erro, desse absurdo de querer construir a ideia de Deus a partir do sentimento humano de amor? Portanto, a Bíblia não diz que o amor é Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. E isso tem tudo a ver com essa questão da paternidade divina, né? Porque, como eu disse, os pais, por melhores que sejam, os pais não são perfeitos, eles são pecadores, eles falham, eles erram como todo mundo erra. Então, nós não podemos construir a ideia de Deus a partir dos nossos pais. Não podemos. Ok? Por quê? Porque o nosso Pai, ele está nos céus. A referência é esse. O nosso Pai que está nos céus. Não é o nosso Pai que é o nosso vizinho, que está aqui. É o nosso Pai que está nos céus. Mostrando, então, a distância. Eu não estou falando de distância geográfica. Eu estou falando de distância de natureza. Ok? Distância de natureza. Embora o nosso Pai Celestial, embora Deus seja o nosso Pai Celestial, não devemos tomar desse privilégio para o abuso, como fazem muitos filhos aos seus pais terrestres, né? Alguns filhos abusam, aproveitam da bondade, do amor dos seus pais para abusar disso, para deixar de respeitá-los, de honrá-los. Muitos filhos acreditam que o pai, os seus pais, têm a obrigação de satisfazer seus caprichos. E acreditam nisso a tal ponto que quando os filhos dizem não, eles morrem, chamam a polícia. Né? Como se o papel dos pais fosse satisfazer os caprichos dos filhos. E aí, como que tem crente que reproduz isso em Deus? E vê Deus como essa figura. Quem é Deus? Deus é um padroeiro, é aquele que está no céu, assim, ó, esperando, né? Igual o mordomo, esperando. Para quando eu orar, ele atender. O que eu pedir, ele me dá. Essa é uma ideia pagã, não uma ideia bíblica de Deus. É uma ideia pagã. Ok? É uma ideia pagã. Que vem, que é sustentada às vezes em cima de textos bíblicos isolados, tem um contexto geral da Bíblia. A gente vai falar mais sobre esse assunto, essa questão, quando vimos o texto que diz: seja feita a vossa vontade. Vai estudar isso aqui e vamos aprofundar isso. Mas de onde sai essa ideia, né? Ah, porque Jesus falou: tudo que vocês pedirem ao vosso Pai em meu nome, ele vai dar. Então isso parece uma carta branca
para que você tenha tudo o que você quer. Entende? E nunca foi essa a intenção de Jesus. Se você ler outros textos onde ele fala do mesmo assunto, ele fala assim: tudo o que pedirdes ao Pai, segundo a sua vontade. Então significa que tem oração que você deve fazer que não seja segundo a vontade de Deus, e tem oração que você deve fazer que tem que ser segundo a sua vontade? Não. Por que então que tem textos onde Jesus não cita isso, segundo a sua vontade? Porque não precisa. Para quem tem uma consciência de que Deus é o Pai que está no céu, é um absurdo pensar que Deus vai fazer alguma coisa por nós que Ele não queira, ou que a nossa vontade vai prevalecer a uma vontade que Deus não tenha. Então, toda oração que a gente fizer, Deus só vai responder se for da vontade e do propósito dele. Amém? Ele não vai responder oração alguma que contraria o propósito e a vontade dele. Não vai. Não vai. Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse dele o espinho. E Deus disse não. Por quê? Porque o propósito de Deus para Paulo era o espinho. O propósito de Deus para Paulo era mantê-lo humilhado. 2 Coríntios capítulo 12. Quando o Filho Jesus orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, orou 3 vezes, o Pai disse não. Por quê? Porque era propósito do Pai nos salvar por meio do sacrifício, nos dar vida através da morte. Então, entendido isso, né, a gente vai ver isso mais a fundo nas aulas futuras, então não perca aí, tá? O ponto aqui que a gente quer enfatizar é esse respeito, esse temor, essa reverência à pessoa de Deus. A ideia da paternidade divina não pode destruir a nossa reverência à pessoa do nosso Deus. Não podemos esquecer que, embora filhos por adoção, nós não deixamos de ser criaturas e Deus criador. Nós não nos tornamos deuses, nós nos tornamos filhos, sem deixar de ser criação. Deus, porém, ele é criador. A isso Paulo pergunta em Romanos 9:20. Romanos 9:20. Ele fala: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Então, essa palavra de Paulo é um soco na boca do estômago para quem acha que quando Deus nos adotou, Deus mudou. Para quem acha que quando Deus nos exaltou, ele se apequenou. Para quem acha que quando Deus nos tornou filhos, ele nos igualou a ele. Não, queridos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E é isso que muitos acreditam. Eu estou falando isso com confiança. Estou falando isso com conhecimento de causa. Né? Como teólogo, que analisa a realidade evangélica brasileira atual ou estrangeira, os pensamentos, as cosmovisões. Há líderes que, assim, eles se acham deuses por conta, ou seja, pegaram uma verdade tão maravilhosa e abençoadora que é a paternidade de Deus e foram além dos limites que a própria Bíblia estabelece. E se acham, né, seres divinos, a ponto de mandar no céu e na terra. Inclusive mandar em Deus, ter o controle dos destinos da sua própria vida ou até de Deus. Eu não vou aqui citar nenhum exemplo, tá? Porque eu não quero perder tempo com isso. Mas o Brasil está cheio de pregadores desse tipo, que carregam essa mentalidade, corrompendo a consciência
do povo de Deus que não tem conhecimento das Escrituras Sagradas. Então eu espero que você esteja compreendendo isso aqui, e se você tem se enveredado por isso, que você freie, você corrige seu pensamento sobre a paternidade divina à luz da Escritura Sagrada. Volte à Escritura. É o que a gente está fazendo aqui. O Filho de Deus e os filhos de Deus. Cristo nasceu na terra como unigênito, João capítulo 1, 14, 18, João 3, 16, 1 João 4, 9, unigênito, único filho. Mas ele tornou os céus como um primogênito, Romanos 8, 29, Hebreus 1, 16. O que isso significa? Através de Jesus, Deus nos tornou seus filhos. Antes éramos apenas criaturas. Porém, não somos filhos de Deus no mesmo sentido, natureza e qualidade que Jesus é filho de Deus. Você não é filho de Deus do mesmo jeito que Jesus é filho de Deus. Ninguém é filho de Deus do mesmo jeito que Jesus é filho de Deus. Cristo foi gerado pelo Pai, nós fomos criados pelo Pai. A teologia, ela faz uma abismal diferença entre ser gerado e ser criado. Tá? O ser gerado, né, a Bíblia fala que Cristo foi gerado do Pai. O ser gerado não indica início, apenas procedência. O Filho procede do Pai, assim como o Espírito procede do Filho. Não significa que o Filho teve origem, ou o Espírito teve origem, teve início. Não significa isso, porque são pessoas divinas, sempre existiram. Então, o Filho foi gerado pelo Pai, mas nós fomos criados pelo Pai. Houve um tempo, assim, nunca houve um tempo em que o Pai não existisse, o Filho não existisse e o Espírito não existisse. Nunca houve um tempo, e nunca haverá um tempo em que eles não existirão, como existem. Mas houve um tempo em que eu e você não existíamos. Houve um tempo em que nós passamos a existir. Então nós tivemos início e origem. Ok? Então, não somos filhos do mesmo jeito que Jesus é filho. A existência de Cristo é eterna, sua condição de filho também é. O Verbo sempre foi o Filho. O Verbo não se tornou filho, ele sempre foi o Filho. Agora, nós nos tornamos filhos em um momento, a partir da adoção, quando nós cremos em Jesus. Ok? Cristo é chamado de Filho de Deus num sentido que denota da mesma natureza de. Ou seja, Cristo é Deus. Quando Jesus falou assim, quando Jesus fala para os fariseus, ele fala assim, eu e o Pai somos um, ou quando aí eles pegam pedras para matar Jesus. E aí eles falam uma coisa interessante. Eles falam assim: a gente não está querendo matar você porque você curou o cara no sábado. Não é mais por isso, não. Isso aí já ficou menor. A gente quer matar você porque você, sendo homem, se diz Deus. Só que se você ler o trecho ali, em nenhum momento Jesus fala assim, eu sou Deus. O que é que Jesus fala? Ele fala assim, eu sou filho de Deus. Só que para o judeu, filho de significa da mesma natureza de. Então Jesus estava dizendo, eu sou da mesma natureza de Deus, eu sou de natureza divina. Então eles entenderam que Jesus estava se autodenominando Deus. E é por isso que querem matar Jesus. Então Cristo é chamado Filho de Deus no sentido que denota da mesma natureza de. Quando a Bíblia fala que nós somos filhos, nunca é nesse sentido. Nós não somos filhos
na mesma natureza de Deus. Não somos filhos de Deus, não temos a mesma natureza de Deus. A nossa natureza não é divina, a nossa natureza é humana. Ok? Está compreendendo? Bom, para concluir aqui então, o sentido, a aplicação aqui dessa nossa aula, embora eu já tenha feito algumas aqui, talvez possa se resumir em fazer uma diferença entre medo e temor. A verdade que Deus é o nosso Pai por conta de Jesus deve remover completamente do nosso coração o medo, a insegurança, o medo de se aproximar de Deus, de falar com Ele, de ter relacionamento com Ele. Isso vem da sentença, Pai Nosso. Mas a outra sentença que diz que está nos céus é colocada ali para manter dentro do nosso coração o temor. Medo é uma coisa, temor é outra. Nós não precisamos e não devemos ter medo de Deus mais. Mas nunca podemos perder o temor a Deus. Enquanto o medo afasta, o temor aproxima. Enquanto o medo causa repulsa, o temor causa respeito. Então, enquanto o medo gera distanciamento, o temor gera adoração. Gera honra. Temor, honra ao Pai. Amém? Então, que essa lição de hoje possa, pelo Espírito Santo, gerar aí no seu coração o sentimento correto, a compreensão correta de que Deus é o seu Pai, e gere uma atitude de oração também correta. Tá bom? Bom, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, nossa EBD online, tá? Se você ainda não se inscreveu, você que chegou aí, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e deixa aí o seu gostei, porque eu tenho certeza que você gostou. Temos ainda muita coisa aí pela frente, tá? Então, se você marcar aí o sininho, o YouTube vai falar para você, vai avisar você que nós temos aí conteúdo novo, tá certo? Isso é muito importante para a propagação desse conteúdo, para alcançarmos mais pessoas. Na nossa próxima lição, nós vamos falar sobre a santificação do nome do Senhor, onde a oração continua dizendo, santificado seja o vosso nome. Nós vamos compreender o sentido bíblico e teológico dessa expressão, santificar o nome de Deus. Qual deve ser o sentido disso, né? Então, há muita coisa boa aqui para partilhar aí com vocês. Eu peço que você esteja orando pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família, tá bom? Que possa estar orando aí uns pelos outros. Vamos orar então? Senhor, obrigado por essa oportunidade que tivemos aqui de meditar, de aprofundarmos aí na sua palavra, de usarmos a nossa mente de forma santa e conduzida pelo Espírito Santo. Abençoe a vida de cada um que participou aqui desse estudo e o Senhor possa abençoá-los em suas vidas de oração. Isso oramos por causa de Jesus. Amém? E amém. Que Deus possa abençoar aí a vida de todos vocês. Compartilhe essa transmissão aí, tá bom? Mesmo tendo terminado aqui, compartilhe essa transmissão aí, multiplique aí o acesso desse estudo aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Que o Senhor possa abençoar a sua vida aí e tenha um ótimo dia. Aleluia. Eu estou aqui porque um dia o Senhor olhou para mim com seu olhar de amor e com a sua graça Ele me alcançou. Eu sou grato a Ele. Alguém aqui é grato a Deus aqui?
Aleluia, aleluia. Meu coração transbordando está.